Olá, meus queridos irmãos, cumprimento a todos vocês nesta manhã de quinta-feira, desejando um abençoado dia a todos e que você seja muito bem-vindo, você seja bem-vinda à nossa sala nesta manhã, neste dia, para o nosso estudo da nossa lição. A nossa lição de hoje vai falar sobre a submissão à vontade divina. É uma lição importantíssima, tá? E você e eu seremos muito abençoados nesta sala, no estudo que nós vamos ter, tá? Nós vamos aqui aprender, queridos, e eu separei aqui alguns pontos que é importantíssimo para a nossa aplicação da nossa vida como cristãos, como seguidores de Cristo Jesus, tá? E nós, nesse chamado que Deus fez a Abraão, eu separei aqui 4 pontos importantes que é para nós podermos meditarmos, porque é muito importante também para nós, ok? Eu quero que você ore comigo neste momento. Nós vamos pedir a Deus em oração a sua bênção pelo estudo que nós vamos ter. Querido Deus, bom Pai amado, nosso Criador, neste momento, Senhor Deus, antes de nós começarmos as nossas atividades seculares, nós estamos buscando, através do estudo da Tua Palavra, ter mais comunhão com o Senhor. E nós oramos pedindo a Deus que o Santo Espírito Santo, estejam conosco. Ele possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, limpar de toda a impureza para que nós possamos ter muita clareza para entender a vontade do Senhor. Quero também pedir uma bênção por esta sala, onde nós nos reunimos todos os dias, que o Senhor enche o nosso coração da Tua paz, enche o nosso coração do Teu amor, regozijando com alegria, ó Pai, para que nós possamos ter a certeza da presença e companhia do Senhor. Abençoe cada família representada nesta sala, para que a esperança na Tua Palavra, Senhor Deus, possam encher o nosso coração de gozo e alegria em Cristo Jesus. Nós oramos pedindo a Ti e agradecendo em Teu nome, Jesus. Amém. Queridos, submissão à vontade divina. No capítulo 12 do livro de Gênesis, hoje nós temos a meditação do verso 1 ao verso 9, aonde aqui nós temos aqui, queridos, alguns pontos importantes para a nossa reflexão e também para tirar como exemplo para a aplicação da nossa vida. Então, se você é um cristão, você é uma cristã e você quer seguir a Cristo Jesus, então logo a sua palavra deve ser o centro para conduzir a nossa vida, tá? Por exemplo, o salmista Davi, ele tinha a palavra de Deus como uma lâmpada para iluminar os pés. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus, queridos, ela precisa ser a condução da nossa vida. Claro que iluminado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, ok? Muito bem, então, Abraão, ele recebeu um chamado, né? Um chamado que foi, assim, bem desafiador, e aqui nós vamos meditarmos aqui, queridos, o porquê foi tão desafiador. O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, da sua casa, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ao ouvir uma voz do céu, sua primeira reação poderia ter sido desconsiderar esta voz, pensando que fosse, quem sabe, aí uma alucinação. Ou poderia ter desafiado a mensagem, dizendo algo como: eu não quero ir. Gosto daqui,
A terra que lhe mostrarei pode ter parecido uma descrição estranha de um destino, né? Mas ele aceitou o chamado, submeteu a sua vontade à vontade de Deus e deixou a casa de seu pai, seu país, e partiu, pois Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. E aqui eu entro com vocês nos pontos importantes. Queridos, primeiramente Deus fez um chamado. Tá? Quando Deus ele faz o chamado, isso quer dizer que ele me deu livre arbítrio, e a você também, quando ele nos faz o chamado, para que nós possamos aceitar ou não. Por isso é um chamado. Ok? Então eu tenho liberdade para aceitar o chamado ou não aceitar o chamado. Tá? Por isso, queridos, a salvação ela não é obrigatória. Tá? O que precisava para nos salvar, fazer para nos salvar, foi feito por Cristo. Ele fez, pagou o preço da nossa redenção, do nosso resgate, tá? Para nos conceder o perdão e nos salvar da condenação. Agora, querer ser salvo é outra história. Aí é eu que vou decidir, é você que vai decidir. Por isso Deus faz o chamado. Ok? Então, Deus fez o chamado a Abraão. Abraão aceitou o chamado de Deus. Tá? Então, quando nós aceitamos o chamado de Deus, queridos, logo então, aí, tá, essa liberdade de escolha que Deus me concedeu, que Deus nos concede, esse livre arbítrio de escolha, tá? Quando eu aceito, então, queridos, aí nós temos uma ordem. E qual foi a ordem que Deus deu a Abraão? Sai da sua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então você precisa sair. Eu aceitei, não aceitei? Então agora eu preciso de seguir. Tá? Depois que eu aceito, agora eu não posso estar fazendo a minha própria vontade. Eu estou me submetendo à vontade de Deus. Agora eu estou sobre a ordenança de Deus. Deus ordenou para Abraão, sai da sua terra. Tá? Ele aceitou o chamado, Deus deu a ordem, ordenou, para que ele saísse da sua terra. E Deus agora, queridos, aqui entra o desafio importante, tá? Vai para a terra que eu vou te mostrar. Aqui, queridos, demanda fé. Eu vou te conduzir, eu vou te guiar, eu vou te mostrar. Então aqui que entra a fé, tá? Até aqui, queridos, Abraão, ele não sabia o que se daria nesta viagem, nessa trajetória. Ele não conhecia a terra, ele não saberia o que ele ia enfrentar ali, mas ele demonstrou fé no chamado, obedeceu seguindo a ordem de Deus, e então, queridos, tudo isso pela fé. Tá? Então, quando Deus também nos chama, Ele também nos dá uma ordem. Quando eu aceito o chamado de Deus, para ser salvo por Ele, agora, queridos, eu preciso, pela fé, seguir as ordenanças de Deus. E aonde que nós encontramos as ordens de Deus? Na sua palavra, a Bíblia Sagrada. É uma carta, a Bíblia é uma carta enviada de Deus
tá? Mostrando para nós como ele vai conduzir a nossa vida. Ok? E eu preciso aceitar pela fé. Então, queridos, aí a fé e a confiança andam juntos. A minha fé aceita a proposta de Deus, mesmo eu não sabendo o que vai acontecer pela frente, no futuro. Tá? Aí eu preciso confiar inteiramente naquele que está me chamando, naquele que me deu essa ordem de segui-lo. Muito bem. Juntamente com a fé e a confiança, aí vem a obediência. Ok? A obediência, queridos, é a minha demonstração de que eu aceito, tá, o chamado de Cristo para que eu seja guiado por Ele. Agora, eu já não posso mais ser guiado por mim, já não posso mais, sabe, fazer aquilo simplesmente do meu coração, mas eu preciso agora obedecer às ordenanças de Deus. Então Deus chama Abraão, Abraão aceita o chamado e agora Deus ele dá ordem, sai e vai. Sai da sua terra e vai para onde eu vou te mostrar. Queridos, aqui eu termino esta lição de hoje juntamente com vocês com a linda promessa de Deus. Ao Abraão aceitar o chamado e obedecer às ordenanças de Deus, saindo e indo, pela fé ele não sabia o que ia acontecer, mas pela sua fé ele sabia, né, que ele ia ser conduzido por Deus e certamente, queridos, Deus iria fazer o melhor por ele. E é claro que é desta maneira que nós precisamos confiar também em Deus. Ok? Quando Deus nos faz o chamado e nós aceitamos de seguir a Ele, queridos, nós precisamos ser humildes o suficiente para obedecer às ordenanças de Deus, tá? Não questionando o porquê. Eu vou dar aqui um exemplo, tá? A palavra de Deus diz que nós precisamos guardar os seus mandamentos, a sua santa lei, e ali nós temos também no 4º mandamento a observância do sábado. Tá? E Deus está dizendo que nós precisamos guardar o sábado. Aí, quem sabe, você pode imaginar, quem sabe neste momento, você que está aí pela primeira vez ouvindo esta lição, pode ser que alguém que esteja pela primeira vez, ou alguém que ainda não tenha assim, um vínculo mais próximo com a Bíblia Sagrada. Então, o chamado de Deus, queridos, é para seguir a Deus, seguir a Cristo e guardar a sua palavra. Aí o 4º mandamento diz assim, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E nesse dia não farás nenhum trabalho. Enfim. Então, queridos, aí nós precisamos de fé e a certeza que Deus está nos guiando. Se a empresa que eu trabalho não me conceder o sábado livre para que eu possa guardar o dia e adorar a Deus. E agora? Você tem certeza que Deus realmente está te guiando? Que Ele vai conduzir a sua vida? Que
que Ele não vai deixar faltar o necessário para você manter a sua vida? É nisso aqui, queridos, que Deus está dizendo: sai e vai. Sai de onde você está, se aonde você está é um problema, se o emprego que você está é um problema, tá? Se o relacionamento que você está é um problema, tá? Deus está dizendo, sabe, essa vida que você está levando não está de acordo com a minha vontade, então você precisa, sabe, abandonar esse estilo de vida. É isso que Deus está dizendo: sai e vai para onde eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar o caminho que você deve seguir. Aí nós precisamos de confiar em Deus, queridos. Precisamos ter fé, ter certeza que esse Deus maravilhoso vai nos conduzir, sabe, da melhor maneira possível. Mas, queridos, o final é feliz. A promessa de Deus para Abraão, ao ele aceitar o chamado, ao ele sair e ir, seguindo a ordem de Deus, o resultado disso é que ele seria uma bênção. Deus disse que faria dele uma grande nação. Dele, da sua descendência, haveria o Messias, Cristo Jesus, o nosso Salvador, e todas as famílias da terra, queridos, seriam abençoadas em Cristo Jesus. Entendeu? Deus tem um final feliz para você, quando você aceita o chamado e segue a ordem de Deus. Então, queridos, que Deus te abençoe, fique com Deus, tenha um ótimo dia, muito abençoado, e até amanhã, se Deus quiser, com o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.